Eu estava apenas tentando proteger minha amada. E depois de dar tudo de mim para eliminar meu maior inimigo, acordei 800 anos no futuro. Achei que não faria mais sentido existir nessa era. Mas meu passado bateu à minha porta. A história se inicia com um homem calvo que gritava desesperadamente para que alguém esperasse. A pessoa com quem ele falava era uma linda garota, que estava do outro lado do parapeito de uma ponte. Enquanto ouvia os gritos, a garota parecia estar entregue às suas mágoas. Ela olhou para baixo e via apenas águas calmas e profundas que corriam sob a ponte. O homem gritava, tentando convencê-la a não fazer aquilo consigo mesma, mas a garota respondeu: "Quem disse que alguém irá morrer hoje?" De repente, ela escutou alguém dizer que havia uma pessoa lá embaixo. A garota se virou e percebeu várias pessoas correndo para olhar o outro lado da ponte. Uma delas chegou a gritar, dizendo que a pessoa estava sendo levada pela correnteza. Confusa, a garota perguntou o que estava acontecendo. As pessoas, então, saíram correndo na direção oposta para tentar ver melhor quem estava sob a ponte. A menina, ainda sem entender, olhou para baixo, tentando descobrir como alguém poderia estar ali. Observando seus próprios pés e as águas que corriam calmamente sob a ponte, de repente, viu um imenso bloco de gelo começar a surgir. Ao olhar mais atentamente, percebeu que se tratava de um enorme iceberg passando bem abaixo dela. Dentro daquele iceberg havia uma silhueta adormecida. Era um homem vestindo roupas tradicionais antigas de um guerreiro. Seu semblante transmitia a sensação de que estava apenas adormecido. Voltando ao passado, em um momento em que alguém estava prestes a cair de um precipício, via-se uma mulher misteriosa e alguém que a perseguia. O perseguidor dizia que agora ela já não tinha para onde correr. Nesse momento, diversos ninjas saltaram em direção à moça, mas um homem surgiu diante dela, tentando protegê-la. O ataque dos ninjas foi tão forte que fez com que o chão se partisse. Quando um dos ninjas abriu os olhos, chocou-se ao ver que um homem havia surgido ali e conseguido bloquear o ataque de todos ao mesmo tempo. O guerreiro, enquanto segurava sua espada, ainda bloqueando as lâminas inimigas, comentou que já fazia muito tempo. Em seguida, continuou dizendo que já se passaram 4 dias e que ele não conseguia mais sentir o cheiro de sangue. Nesse instante, o guerreiro puxou sua espada e atacou em um movimento circular, acertando todos os ninjas de uma só vez. Ele então se preparou para mais um ataque, canalizando toda a sua força e respirando calmamente. Mais uma vez, desferiu um golpe poderoso, atingindo até as árvores ao redor. Assim, conseguiu derrotar todos os perseguidores de uma vez. O guerreiro posicionou-se diante da moça e afirmou ter certeza de que todos os inimigos haviam sido atingidos. Diante deles, diversos homens estavam caídos no chão. Então, alguém surgiu caminhando entre os corpos e comentou que ao menos 300 homens haviam sido atingidos e que a cachoeira fora tingida de vermelho por isso. Essa pessoa misteriosa usava uma máscara de madeira com apenas um furo para os olhos e, impressionado, declarou que o resultado era exatamente o esperado do melhor espadachim de Goriel, Chiok Hyugen. Nesse momento, o guerreiro se coloca mais uma vez diante da moça, protegendo-a com sua espada. O homem mascarado diz que, no entanto, consegue ver o fim de Hyugen. Observando as mãos de Hyugen, ele comenta que sabe que aquele foi o último ataque que o guerreiro conseguiria realizar, pois o veneno mortal já havia se espalhado, e seu corpo estava no limite. Olhando para a moça, que chorava atrás de Hyugen, o homem da máscara de madeira pergunta se a vida dela valeria mais do que a vida do guerreiro. Irritado, Hyugen ordena que ele cale a boca. O homem mascarado diz que tudo bem, mas que acabaria com as coisas ali mesmo. Em alta velocidade, ele avança em direção a Hyugen, que larga sua espada e se prepara para o combate corporal. Nesse momento, o guerreiro agarra o inimigo e então se vira para se lançar do penhasco. Em sua mente, Hyugen se lembra da promessa que fez à moça anteriormente, que a protegeria, não importava o que acontecesse. Enquanto a jovem chorava, tentando agarrar suas roupas para impedir sua queda, Hyugen apenas desejava que ela vivesse em paz.
Ela grita desesperada enquanto o guerreiro cai na cachoeira, ainda segurando seu inimigo. Durante a queda, a máscara do homem se solta, e Hyujin finalmente pode ver sua verdadeira face. Chocado ao descobrir quem estava perseguindo sua amada por tanto tempo, o guerreiro fica paralisado. O homem sorri e diz que gosta do olhar que Hyujin está fazendo agora. O guerreiro então o reconhece e o chama de Ok-yeon. Quando estavam prestes a desaparecer nas águas profundas, Yeon declara que aquele olhar faz dele o vencedor. E assim, os dois caem na cachoeira. Voltando para o presente, diversas pessoas observam atentamente quem está dentro do iceberg. Elas tentam entender como aquele homem ainda está intacto e de que era ele poderia ser. O líder da equipe de pesquisa do Serviço de Inteligência, Jong Sang-yong, comenta que, com essa descoberta, o mundo dos crio-humanos pode ser possível. Olhando para Hyujin, agora deitado em uma maca e amarrado, Jong comenta que aquele homem está vivo e em boas condições. Um dos agentes questiona se eles deveriam amarrá-lo tão firmemente, pois ele poderia se sentir violado. O líder Jong responde que o agente não pensaria assim se visse os gráficos. Ele continua dizendo que o corpo de Hyujin é incomparável ao de um humano moderno, a ponto de nem mesmo poder ser considerado humano. Ainda há muitas análises a serem feitas, mas, quanto mais pesquisas realizam, mais absurdos se tornam os resultados. Observando o rosto adormecido de Hyujin, Jong comenta que ele é a verdadeira definição do desconhecido. Sem jeito, o agente diz que acredita que deveriam tratar o guerreiro com mais cuidado, pois ele é um presente dos ancestrais. Jong debocha dessa ideia e, ao sair da sala, comenta que o presidente está esperançoso, mas que seja um presente ou um desastre, só descobrirão quando desembrulharem. O agente tenta animar seu líder, dizendo que não há motivo para preocupação, mas mal sabia que Hyujin havia despertado e estava bem atrás dele. Alguns minutos depois, no meio da cidade, um casal passeava de carro, observando a movimentação ao redor. A moça, ao olhar para o lado, tentou entender o que era aquilo que estava ao lado deles. As pessoas que estavam na calçada também se espantaram com o que acabaram de ver. Era Hyujin, que corria mais rápido que o carro, chamando a atenção de todos. Hyujin, então, se posicionou e se lançou para frente ainda mais velozmente. O casal dentro do carro se assustou, e um acidente aconteceu ao redor do protagonista, que não parava de correr de jeito nenhum. A mesma moça que estava na ponte mais cedo encontrava-se no meio da multidão e, assim como os demais, ficou chocada. O protagonista, completamente confuso, corria entre as pessoas, perguntando-se se aquilo era algum tipo de sonho, pois, ao olhar ao redor, percebeu que estava em um mundo completamente diferente, algo que nunca havia visto antes. Foi nesse momento que o protagonista se lembrou do que aconteceu no passado, quando tentou proteger sua amada. De repente, a polícia cercou Hyujin, ordenando que ele parasse imediatamente. Um dos policiais tentou afastar a multidão de curiosos, pedindo para que fossem para um lugar seguro. Outro policial se aproximou de um colega e comentou que havia sido chamado até ali, mas não achava que aquele caso fosse de sua jurisdição. Então, perguntou ao outro oficial como ele tinha ido parar ali. O colega respondeu que recebeu ordens diretas dos superiores. Ambos estavam atrás do protagonista, e a ordem era capturá-lo a qualquer custo. Hyujin, naquele momento, recordou-se de quando caiu na cachoeira com Ok-yeon. Um dos guardas aproximou-se e ordenou que o protagonista não resistisse à prisão e os acompanhasse. No entanto, Hyujin apenas tentava entender em que situação havia se metido. Ele fechou os olhos, refletindo sobre o que estava acontecendo, e lembrou-se de que acreditava ter morrido naquele momento. No entanto, concluiu que só havia uma explicação para tudo aquilo. Uma seguidora de Ok-yeon era especialista em manipulação mental e utilizava técnicas de ilusão. Subitamente, o protagonista se viu em um lugar completamente diferente e lançou os policiais para longe. O oficial que estava atrás de Hyujin utilizou seu taser para tentar conter a fúria do protagonista, mas ele simplesmente segurou os fios do taser com os dedos, como se não fosse nada. Observando as descargas elétricas na ponta dos fios, achou interessante a presença de relâmpagos naquele equipamento. Nesse instante, outros 3 policiais o atingiram com mais tasers. Acreditando estar preso em uma ilusão criada pela seguidora de Ok-yeon,
o protagonista agarrou os fios e os puxou com toda a força, arrancando os tasers das mãos dos policiais. Ryujin gritou, afirmando que daquele jeito eles jamais conseguiriam capturá-lo. Em seguida, empurrou os policiais para trás, assustando as pessoas ao redor. Usando os próprios tasers, conseguiu acertar os agentes. Ryujin acreditava que a única forma de sair daquele mundo ilusório era encontrar a chave implantada nele. Nesse momento, as forças especiais chegaram por trás do protagonista, ordenando que ele abaixasse as armas. No entanto, ele não estava disposto a se entregar tão facilmente. Saltou e começou a se mover entre os prédios, decidido a encontrar a chave e escapar daquele mundo. O agente que observava a cena se perguntou se o protagonista era realmente humano. O diretor das forças especiais, Min-woo, estava irritado enquanto falava ao telefone, questionando o que havia acontecido. O líder Jong pediu desculpas e tentou explicar que haviam se preparado para essa situação, mas Min-woo gritou, interrompendo-o, e ordenou que esquecesse a polícia, pois nem mesmo as forças especiais tinham chances. Ele enfatizou que estavam lidando com dados enormes. O líder Jong, um pouco desanimado, concordou com Min-woo e concluiu dizendo que o protagonista estava em um nível completamente diferente do deles. Enquanto isso, o presidente continuava discutindo ao telefone com Jong, enquanto alguém assistia ao jornal, que transmitia as ações do protagonista na cidade. A pessoa que estava atrás pediu ao presidente que não fosse tão duro com Jong e continuou dizendo que a responsabilidade pela situação não era de ninguém, pois o protagonista era alguém de milhares de anos atrás e possivelmente imune às armas modernas. Nesse momento, Ryujin estava no alto de um prédio, diante de alguns helicópteros. Ele se perguntou se aquelas pessoas eram guerreiros de Goriel. Diversos soldados acompanhavam atentamente cada um de seus passos. No entanto, o protagonista pegou um cabo de vassoura que estava por ali para usá-lo como arma. Quando ele se preparava para avançar, um tiro acertou o chão bem à sua frente. O soldado que atirou afirmou que aquela arma tornava inúteis mesmo aqueles que dominavam artes marciais, como o protagonista. Ele continuou dizendo que acabaria com Ryujin caso ele resistisse. Os soldados, confiantes, acreditavam que ele jamais os enfrentaria ou desobedeceria às ordens. No entanto, ao verem o protagonista se alongando, começaram a se perguntar o que ele estava fazendo. Ryujin posicionou o cabo de vassoura à sua frente, e uma aura dominadora, semelhante à de um tigre, surgiu ao seu redor. O soldado sorriu e comentou que o protagonista era realmente muito interessante, mas, antes que pudesse disparar sua arma, um helicóptero surgiu por cima deles, pronto para pousar. Ryujin virou-se para ver quem estava chegando e viu um homem parado diante dele. Os agentes dentro do helicóptero entraram em alerta, prontos para defender seu superior. O homem caminhou em direção a Ryujin, apresentando-se como o presidente daquele país, Kang Ji-kan. Os agentes ficaram surpresos ao vê-lo ali, mas o presidente os tranquilizou, pedindo que abaixassem as armas. O protagonista perguntou se ele era o rei daquele país. O presidente ficou animado ao perceber que Ryujin conseguia falar, e então pediu desculpas pela maneira como o haviam recebido. Ele deu as boas-vindas ao protagonista e explicou que ele estava no futuro, na Coreia do Sul. Em seguida, estendeu a mão e perguntou se Ryujin poderia conversar melhor em outro lugar. Completamente desconfiado, Ryujin refletiu sobre as últimas palavras do presidente. Então, em um único movimento, utilizou o cabo de vassoura e desferiu um golpe direto contra Kang Ji-kan, pois acreditava que o presidente era a chave para sair daquele mundo de ilusão. Os agentes que observavam tudo do helicóptero ficam em choque e o oficial grita, avisando que o protagonista atacou o presidente. Assim, ordena que todos os soldados abram fogo, mas, de repente, o presidente levanta a mão, pedindo para cessar fogo. Todos ficam confusos com aquele momento, até mesmo o protagonista. No entanto, o presidente avisa que está bem. Olhando para Ryujin, ele pensa que tudo pareceu tão real e que o protagonista realmente tentou fazer aquilo. Porém, se questiona se Ryujin cometeu um erro. Enquanto isso, o protagonista pensa que aquilo não foi um erro. Então, olha para o lado e consegue visualizar Yoon Eun-hae, a melhor ilusionista de Goriel. O presidente ainda estava confuso com tudo o que havia acontecido, sua mente a mil,
mas ele diz que não conseguiu ouvir o que o protagonista disse por causa do vento. Hyugen, olhando para sua própria mão, percebe que aquela sensação era bem diferente do que alguém sentiria em uma ilusão. Observando tudo ao seu redor, ele finalmente entende que, na verdade, aquele lugar era real. Um tempo se passou. A casa do presidente estava completamente iluminada, uma mesa estava sendo servida, e uma voz, se desculpando por servir o jantar tão tarde, era ouvida. O protagonista estava sentado à mesa, de frente para o presidente, que sugeriu que ele se alimentasse um pouco. No entanto, Hyugen apenas o ignorou e perguntou onde estava. O presidente respondeu que Hyugen poderia chamar aquele lugar de base secreta, embora ela nunca tivesse sido realmente utilizada. Porém, como aquela era uma situação diferente, o local se mostrou perfeito para ser usado. O presidente pediu que o protagonista provasse um pouco da comida e mencionou que todos aqueles alimentos eram da era atual. Hyugen, ao provar, comentou que não parecia muito diferente do que estava acostumado. O presidente sorriu e perguntou se isso significava que o protagonista finalmente aceitaria que estava 800 anos no futuro. Hyugen respondeu que já tinha alguma noção disso. O presidente afirmou que ficava feliz em ouvir aquilo, enquanto o protagonista analisava seu próprio corpo. Em seguida, o presidente explicou que Hyugen só conseguia se mover daquela forma devido aos avanços da medicina moderna, pois algo assim seria impossível em sua época. O protagonista, então, concluiu que, em outras palavras, Goriel havia caído. O presidente disse que não podia afirmar que entendia como Hyugen se sentia, mas pediu para que ele não se preocupasse muito com isso. Levantando-se, o presidente ofereceu mais comida ao protagonista e garantiu que forneceria apoio generoso para ajudá-lo a se adaptar àquele tempo. Em troca, porém, desejava que Hyugen cooperasse com ele. O protagonista perguntou no que consistiria essa cooperação, ao que o presidente respondeu que não seria nada difícil. Em seguida, ele se virou para o diretor do serviço secreto e pediu que prosseguisse. O diretor, então, ligou a televisão da sala, onde um jornal noticiava o caos ocorrido naquele dia e o impacto que o protagonista havia causado. O repórter mencionou que aquele era um dos tópicos mais comentados no momento. Relatou que um grande bloco de gelo flutuava no rio Han e que uma pessoa misteriosa havia saído de dentro dele. Além disso, circulavam rumores de que essa mesma pessoa teria causado destruição na cidade. Agora, ela estava sendo chamada de super-humano. No entanto, o repórter finalizou afirmando que tudo não passava de uma encenação para a gravação de um filme e que a equipe de filmagem queria que tudo parecesse o mais realista possível. Hyugen, ao assistir àquela reportagem, perguntou sobre o que aquelas pessoas estavam falando. O presidente explicou que, segundo o que foi divulgado, tudo aquilo foi considerado apenas uma performance, pois ninguém poderia saber a verdade. O presidente continua afirmando que a nação não está preparada para saber sobre um ser como o protagonista, o Homem de Gelo, como ele carinhosamente o chamou. Trata-se de alguém que resistiu à passagem do tempo, estendeu sua vida e agora pode trazer avanços incríveis. Muitos países tentaram realizar esse feito, mas até agora só falharam. Tudo isso porque o mais crucial, a tecnologia de degelo, está ausente. O presidente se posiciona diante de Hyugen e declara que a chave para tudo isso apareceu bem diante dele. Ele promete ser honesto com Hyugen pelo bem de todos, mas, antes que possa terminar de falar, o protagonista se levanta e o interrompe, dizendo para nem tentar. Em silêncio, ele começa a caminhar em direção à porta. Antes de sair, questiona se o presidente realmente acredita que ele poderia viver nessa era. Ao atravessar a porta, depara-se com dois homens imponentes, verdadeiros armários de 2 metros de altura, ou melhor, 2 seguranças. O presidente se vira e pergunta se as coisas terão de ser assim. Os seguranças agarram os braços de Hyugen, enquanto agentes dentro da sala se posicionam com suas armas. O presidente, então, finaliza dizendo que, se for para ser dessa maneira, não há mais motivo para manter uma abordagem amigável. No mesmo instante, os soldados disparam, atingindo o protagonista com diversos dardos tranquilizantes. O presidente comenta que só precisa fazê-lo dormir. Um dos seguranças, segurando Hyugen, pensa que ele pode até resistir a um taser policial, mas não será páreo para tantos tranquilizantes de elefante. No entanto, algo inesperado acontece. Os dardos começam a ser empurrados para fora,
por uma aura emanada pelo corpo de Ryugen. Nenhum deles chega a perfurar sua pele, e todos caem ao chão, aos pés do protagonista. Com um único movimento dos braços, Ryugen libera uma onda de choque, que lança ao ar todos e tudo ao seu redor. O presidente e os agentes ficam paralisados de medo. O protagonista então se vira e avisa que está indo embora. O presidente, ciente do perigo, afirma que Ryugen não deixa outra escolha. Os agentes sacam bastões de choque poderosos e cercam o protagonista. O presidente ordena que não o deixem sair de forma alguma. Um dos agentes avança e tenta acertá-lo com o bastão, mas Ryugen desvia facilmente. O agente diz que ele deveria ter cooperado, e enquanto o cerco se fecha, finaliza dizendo que, quando for capturado, sentirá o gosto da morte. Um dos agentes, posicionado atrás de Ryugen, consegue atingi-lo com o bastão, fazendo-o gritar ao sentir que a descarga é 10 vezes pior que um taser. No entanto, de repente, o protagonista começa a desaparecer diante de seus olhos. Os soldados, sem saber o que fazer, avançam na esperança de contê-lo, mas Ryugen se move entre todos com tanta rapidez que dá a sensação de estar caminhando lentamente. Assim, ele continua em alta velocidade até sair do prédio e alcançar o jardim. Ao chegar ao portão de entrada, permanece ileso. O presidente, incrédulo, não acredita que deixaram o protagonista escapar. Ele também admite que capturá-lo à força é impossível. O diretor das Forças Especiais sugere que eles podem tentar outros métodos. O presidente então pergunta se já localizaram Ryugen. O diretor responde que será necessária uma busca em larga escala para encontrá-lo. Nesse momento, alguém entra na sala, gritando que encontrou Ryugen. O agente, desesperado, explica que por algum motivo desconhecido, ele estava em um local absurdamente fácil de se localizar, o telhado do edifício mais alto. Ryugen olhava calmamente para baixo e refletia sobre a possibilidade de aquele lugar ser real. O presidente, naquele momento, ficou assustado ao ser informado de que o protagonista havia pulado do prédio. Enquanto caía, o protagonista pensava que essa realidade não significava nada para ele, pois nela não tinha nenhum propósito. Nesse instante, lembrou-se de sua amada vestindo um lindo vestido branco, virando-se para ele com um sorriso. Ryugen já não tinha mais ninguém que quisesse proteger ali. Nem mesmo a pessoa que desejava eliminar existia mais. Por isso, acreditava que não deveria continuar existindo naquele lugar. Enquanto caía, o protagonista compreendeu que deveria ter partido naquela época. Mas, de qualquer forma, ele morreu, e por isso, esse deveria ser o fim. No entanto, enquanto despencava, um imenso telão exibiu a foto de alguém. Ao ver aquela imagem, o protagonista ficou em choque. Aquele homem era Okion, que parecia ter se adaptado muito bem à era atual. Com isso, Ryugen ficou completamente irritado, encarando de frente seu maior inimigo. Nesse momento, o protagonista se lembra de um momento de conflito de seu passado, em que segurava nos braços a mulher que protegia, enquanto alguém dizia que ele realmente conseguiu salvar essa maldita. No entanto, a pessoa continuava falando, ordenando que Ryugeon olhasse para sua família, que havia caído em uma ilusão e estava se atacando. A voz que proferia essas palavras pertencia a Okion. Por trás de sua discípula, Okion afirmou que, finalmente, a lua havia surgido no céu. Ao abrir os braços, declarou que aquele era o começo da destruição. Nesse instante, o protagonista fitava o homem mascarado com uma raiva extrema, pois Okion era seu inimigo mortal. Ele continuou provocando Ryugeon, incitando-o a lutar até o fim, pois destruiria tudo sob seus pés. O protagonista se recorda do momento em que se lançou da cachoeira, acreditando ter acabado com aquele homem. No entanto, ao olhar para o cartaz com o rosto de Okion, se pergunta se aquele bastardo ainda estaria vivo no futuro. Então, ele se vira para descer mais rápido, esticando as mãos para desacelerar a queda. Usando sua energia espiritual, o protagonista lança uma onda de vento contra o chão e pousa delicadamente em um telhado qualquer. Algumas pessoas que passavam por ali nem sequer perceberam sua presença, pois ele desceu silenciosamente. Ryugeon ergue o olhar novamente para o cartaz onde estava estampado o rosto de seu inimigo e o encara por alguns minutos.
O presidente, naquele momento, se assusta ao ouvir que o protagonista havia saltado do prédio. Os agentes confirmam que sim, e o presidente pergunta como isso aconteceu, acrescentando que, pelo menos, poderiam encontrar o corpo de Ryugeon. No entanto, um dos agentes responde que o corpo desapareceu, mas que encontraram uma testemunha que viu Ryugeon. O presidente pergunta o que ela disse, e os agentes respondem que o protagonista estava perguntando por Yoo Yeon-woo. Enquanto isso, o protagonista caminhava no meio das pessoas, à procura do paradeiro de seu maior inimigo. Contando a história de Yoo Yeon-woo, não existe ninguém na Coreia que não saiba sobre ele, pois é uma estrela de cinema de ação de classe mundial. Desde jovem, demonstrou habilidades promissoras na atuação, surpreendendo o mundo com suas cenas ousadas. Desde então, chamou a atenção de diretores do Oriente e do Ocidente, realizando diversos trabalhos de sucesso. Além disso, graças à sua presença cativante, capaz de conquistar qualquer um, ele se tornou tão popular quanto os idols. As ações da empresa de Yeon-woo continuaram a crescer, consolidando-o como uma estrela que eleva ainda mais o status da Coreia. Um jovem, meio nerd, que contava sobre Yeon-woo, comenta que se pode dizer que ele é verdadeiramente um grande homem. Então, ele pergunta como o protagonista não o conhece. Nesse momento, Ryugeon se questiona como aquele cara se tornou um grande homem. Ao olhar para um outdoor, ele conclui que deve ser por isso que essas imagens estão espalhadas por toda a cidade. Imaginando Yeon-woo, o protagonista se sente deslocado, enquanto seu inimigo parece ser o completo oposto disso. O protagonista, então, reflete que, já que também está naquele mundo, existem duas possibilidades. Ou esse cara se parece com Ok-yeon, ou ele é o verdadeiro maldito. Enfurecido, ele soca o telão e ordena ao garoto que o guie até Yeon-woo. O rapaz responde que isso não é possível. Sem entender, Ryugeon pergunta o motivo, e o menino explica que não se pode simplesmente encontrar uma celebridade assim. É necessário esperar no aeroporto, e mesmo assim, sem muitas esperanças. De repente, o menino se assusta ao ver o protagonista exalando uma aura violenta, quebrando tudo ao seu redor. Ryugeon se vira para ele e exige que diga como encontrar Yeon-woo. Aterrorizado, o garoto se levanta e implora para que o protagonista não o machuque. Ryugeon insiste, pedindo apenas a localização de Yeon-woo. O menino, então, responde que não há como encontrá-lo no momento, pois um artigo recente afirmava que Yeon-woo havia viajado para o exterior há algum tempo. Ao ouvir isso, o protagonista fica sem palavras. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Yeon-woo estava em um restaurante. Ele comia calmamente sua comida quando um homem chegou e lhe deu um soco. Em seguida, disse que aquele restaurante não era um lugar para ele. O homem então começou a gaguejar, e naquele momento ficou evidente que Yeon-woo estava em um set de gravação. O diretor dava suas orientações ao ator americano até que se virou para Yeon-woo, que estava de cabeça baixa, e disse para o ator James que, da próxima vez, pelo menos acertasse do outro lado. Nesse momento, o lustre que estava sobre a cabeça de James se partiu e começou a cair em alta velocidade. Yeon-woo rapidamente saltou e empurrou James para fora do perigo. A equipe do set correu preocupada com o que havia acontecido com os dois. Yeon-woo se levantou e afirmou que estavam bem. James, assustado, perguntou se Yeon-woo estava bem. Com o braço ferido, Yeon-woo respondeu que precisaria ir ao hospital rapidamente. Alguns minutos depois, Yeon-woo estava no hospital, e seu agente estava ao seu lado, perguntando como ele pôde arriscar seu próprio corpo para salvar alguém daquela forma. Yeon-woo respondeu que não sabia o que havia acontecido, apenas que seu corpo reagiu instintivamente. Ele continuou dizendo que já estava bem e que muitas pessoas já o haviam visitado. Ao olhar para os presentes à sua frente, Yeon-woo perguntou se deveria dar alguns para o pessoal da enfermaria. Ele então se desculpou com seu agente e perguntou se o cronograma das filmagens havia sido atrasado por conta dele. O agente respondeu que tiveram sorte por Yeon-woo não ter ficado mais ferido, mas que o mais importante naquele momento não eram as filmagens. Confuso, Yeon-woo perguntou o que seria, e o agente começou a falar. Ao ouvir a resposta, Yeon-woo surtou. Voltando para a Coreia, na Casa Azul, o presidente agradecia a todos e elogiava pelo bom trabalho. Quando estava saindo da sala, ouviu alguém pedindo para que esperasse. Ao olhar para o lado, viu Ryugeon parado ali.
O presidente comentou que o protagonista era realmente incrível por conseguir passar pela segurança. De qualquer forma, disse que Ryugeon o havia assustado na noite anterior. 9 horas antes, o presidente estava em seu gabinete quando todas as luzes da sala se apagaram. Ao olhar para frente, deparou-se com Ryugeon, que perguntou se a cooperação ainda estava de pé. O presidente respondeu que já imaginava que o protagonista viria, mas que agora tinha uma condição a impor. Ele perguntou se o protagonista estava relacionado a uma certa pessoa, colocando uma foto de Yeon-woo sobre a mesa. O protagonista pegou a foto e perguntou se o presidente poderia providenciar um encontro com alguém que estava em outro país rapidamente, sem fazer perguntas sobre isso. O presidente estendeu a mão e disse que só o faria se o protagonista aceitasse cooperar com ele. Olhando para a mão do presidente, o protagonista comentou que esse tipo de coisa não existia em sua época. Então, apertou a mão do presidente, selando o acordo. Voltando a 9 horas à frente, o protagonista estava conversando com o presidente e perguntando quando poderia se encontrar com Yeon-woo. O presidente perguntou se ele queria vê-lo o mais rápido possível, e Ryugeon confirmou que sim. O presidente respondeu que, mesmo para alguém como ele, isso seria difícil de fazer. Então, o presidente convidou o protagonista para entrar e abriu a porta, informando que Yeon-woo já estava ali. O protagonista encarou seu rival naquele momento, enquanto Yeon-woo cumprimentava educadamente o presidente. Em seguida, Yeon-woo se apresentou, dizendo seu nome. O presidente agradeceu por ele ter vindo, e Yeon-woo respondeu que não foi nada, pois tinha um tempo de sobra. Yeon-woo então se virou para o protagonista e disse que era um prazer conhecê-lo. O protagonista esticou a mão e disse seu nome, Chuk Ryugeon. Naquele instante, Yeon-woo e seus companheiros ficaram chocados ao ouvir o nome do protagonista. O rapaz comentou que ele deveria ser o mérito do país a que o presidente havia se referido, e mencionou que ouviu dizer que os dois apareceriam juntos em um vídeo promocional. Aproveitando o momento, o presidente deixou os dois sozinhos. Enquanto segurava a mão de Yeon-woo, o protagonista tentou sentir alguma energia. No entanto, ao encarar o rapaz, não conseguiu perceber nenhum ki vindo dele. O protagonista então se desculpou por ter apertado a mão de Yeon-woo por tanto tempo. O presidente avisou que iria ao banheiro por um momento. Ao sair da sala, um agente informou que as tropas estavam à espera, e o presidente confirmou, pedindo que aguardassem. O protagonista e Yeon-woo se sentaram por um momento para tomar chá. De cabeça baixa, o protagonista refletiu que aquele rapaz apenas se parecia com Ok-yeon, mas não era ele, o que foi uma decepção. Yeon-woo perguntou se o protagonista estava bem, e em seguida se levantou, aproximando-se mais dele. Então, sussurrou. Então, você está vivo. Ele continua dizendo que o protagonista não está muito feliz em vê-lo. Nesse momento, uma aura intensa e escura começa a emanar de Ryugeon, que pergunta se Yeon acha isso engraçado. Yeon, sentado de um jeito despreocupado, diz que já faz muito tempo que eles não se veem. O protagonista se lembra que Ok-yeon conseguiu esconder completamente seu QI, e assim, Ryugeon se pergunta como Yeon veio parar no futuro. Yeon comenta que, se o protagonista atacá-lo ali, não ganhará nada. Ele continua dizendo que parece que o protagonista está por ali há muito tempo. O protagonista se pergunta, nesse momento, se conseguiria alguma resposta com Yeon, e então pergunta se ele fez algum truque para que eles viessem para o futuro. Yeon sorri e diz que não seria capaz de tais truques. Ryugeon afirma que fará uma última pergunta e espera que Yeon responda com sinceridade. Então, ele pergunta se a senhorita também está ali. Yeon diz para o protagonista não se referir a isso de forma tão ameaçadora, e, em seguida, questiona se ele está falando da garota que estava protegendo. Com um sorriso irônico, Yeon comenta que se pergunta se ela está ali ou não. Com essa resposta duvidosa, o protagonista perde completamente o controle e, com apenas um movimento, quebra a mesa e empurra Yeon para trás. Yeon se assusta com o golpe repentino e sua cadeira vai parar do outro lado da sala, atravessando a parede e causando um grande estrago. Ryugeon se levanta e diz que já entendeu e que irá procurar a resposta por si mesmo. Yeon, saindo do buraco na parede, afirma que isso é muito estranho e pergunta se o protagonista sempre foi assim, pois parece que Yeon consegue quebrá-lo sozinho. Yeon levanta a mão, pedindo para que esperem um momento,
Ele diz que precisa ter certeza de que não serão interrompidos. Yeon separa a sala em duas, usando um pouco de ilusão. Assim, parecerá que os dois são velhos amigos em uma reunião agradável. Sem perder tempo, Yeon sai correndo em direção ao protagonista, mas, ao encarar sua postura, fica apreensivo. Hyugeon, segurando uma pinha, diz que o homem à sua frente não é Ok-yeon. Enquanto o protagonista amassa a pinha na mão, Yeon pergunta de onde ele tirou essa ideia. Hyugeon responde que terá sua resposta em breve. Ele continua dizendo que essa pessoa escondeu bem seu QI até agora, mas deixou escapar um pouco quando esteve em apuros há pouco tempo. Ao ver quem estava por trás disso se revelar, o protagonista afirma que sabe muito bem como é o QI daquele bastardo. A mulher começa a se revelar diante dele e diz que não imaginou que seria descoberta tão rapidamente, o que é bastante impressionante para alguém que acabou de acordar. O protagonista diz que não esperava que, de todas as pessoas, logo ela apareceria. Nesse momento, ele se lembra dela, Yoon Eun-hae. No dia da rebelião, ele a eliminou no alto do penhasco. Mesmo tendo visto sua queda, nunca acreditou que ela estivesse realmente viva. Yoon, agora completamente visível, sorri e diz que ele a faz se sentir envergonhada. Ela continua, explicando que seu senhor, Ok-yeon, é uma figura muito famosa nesse mundo e que, atualmente, está disfarçada como ele para realizar alguns trabalhos que ajudam nos incríveis planos de seu mestre. Ela também menciona que entregará o relatório do dia para ele e, com certeza, contará sobre Hyugeon, o que certamente deixará Yeon muito animado. Em seguida, Yoon faz uma posição com as mãos e ativa sua técnica de clones de ilusão, fazendo surgir diversas cópias dela pela sala. Confiante, ela afirma que receberá uma boa recompensa se entregar o protagonista ao Sr. Yeon. Nesse momento, o protagonista ataca um dos clones com toda a força. Enquanto segura a mulher, ele se pergunta como ela tem tanto QI. Então, diz que ela fala demais. Com um sorriso bizarro, Yoon o chama de idiota e afirma que, se ele concentrar tanto QI em um corpo que esteve adormecido por tanto tempo, estará apenas se destruindo. O protagonista responde que isso não se aplica aos seus padrões. Em seguida, com um golpe giratório, ele acerta todos os clones de uma vez, eliminando-os e os deixando inconscientes no chão. Yoon, toda descabelada, diz que precisa eliminar o protagonista, mas ele responde que ela definitivamente já foi derrotada por ele antes. O protagonista, tentando refrescar a memória da mulher, diz que, naquele fatídico dia, a viu caindo na cachoeira, gravemente ferida. Então, ele pergunta como ela conseguiu viajar no tempo. Yoon diz que também achou que tinha morrido, mas, quando acordou, o mundo era diferente daquele que conhecia. Ela percebeu que havia despertado centenas de anos no futuro e não conseguia entender nada. No entanto, logo compreendeu que foi o Sr. Ok-yeon quem fez isso, permitindo que ela vivesse naquele presente. Hyugeon pergunta se ela está insinuando que aquele bastardo esteve ali antes dela. A mulher confirma que sim e leva a mão ao cabelo. Ela afirma que o Sr. Ok-yeon gosta dela e que será leal a ele até o fim. Em seguida, Yoon, usando seu grampo de cabelo, avança contra o protagonista. No entanto, antes que conseguisse acertar Hyugeon, ele se antecipou e a lançou para longe. Ela cai ao chão, sentada, tentando ainda se manter de pé com dificuldade. Hyugeon diz que ela é muito patética por acreditar que Ok-yeon a salvou. Yoon, confusa, pergunta o que ele quer dizer com isso. O protagonista, então, questiona há quanto tempo ela está ali. Yoon responde que faz um mês. Hyugeon pergunta quando o corpo dela começou a apodrecer. Surpresa, Yoon questiona do que ele está falando. O protagonista, usando um bastão, rasga a parte superior da roupa de Yoon, revelando um braço com uma marca gigante. Ele diz que já havia sentido o cheiro de algo podre em determinado momento. O protagonista continua explicando que aquele maldito agiu como se a tivesse salvado. Mas, na verdade, utilizou uma técnica que, de alguma forma, a levaria à morte depois de ser usada como um simples objeto. Irritada ao ouvir tais palavras, Yoon grita, afirmando que seu mestre jamais faria isso, pois ela nunca ouviu falar de uma técnica assim. O protagonista responde que não se trata de uma técnica comum, mas de um item desconhecido para ela. Ele acrescenta que não parece que Yoon seja realmente necessária no futuro.
Chocada com essas palavras, Yoon se vê, de repente, em um lugar repleto de zumbis. Um deles segura seu braço e a encara diretamente. Nesse momento, ela enxerga naquele ser um reflexo do que poderia ser seu futuro cruel. O protagonista se abaixa perto dela e diz que há uma maneira de prolongar sua vida. O Ki interno, contrastando com o Ki infundido, deve ser injetado em seu corpo. Somente por meio disso, ela poderá evitar que seu corpo continue a apodrecer. Com a mão sobre o ombro da jovem, o protagonista pede que ela preste bastante atenção. Aos poucos, a mancha em seu braço começa a desaparecer. Nesse instante, Yoon pensa em seu mestre e se questiona se ele realmente a descartaria depois de usá-la. Hyo-geon explica que apenas 2 pessoas podem injetar Ki interno nela, ele próprio e Ok-yeon. Então, ele diz que ela precisa fazer uma escolha. Levanta-se e pergunta se ela irá escolher Ok-yeon, que está tentando matá-la, ou ele, que pode ajudá-la a curar seu corpo. Yoon abaixa a cabeça. Em silêncio, coloca sua roupa de volta no ombro, segura o bastão que o protagonista carregava e declara que quer viver. Então, pergunta o que ele deseja que ela faça. Hyo-geon fecha os olhos por um momento e, em seguida, responde que há apenas uma coisa a ser feita. Ela deve se tornar uma agente dupla. Enquanto isso, do lado de fora da sala onde o protagonista estava, um segurança, sentindo a pressão que vinha do interior, se pergunta o que está acontecendo lá dentro. De repente, Yeon-woo sai correndo da sala, pedindo para que alguém o salve. O presidente se assusta e pergunta o que estava acontecendo. Yeon-woo implora para que o presidente o tire dali imediatamente, pois a pessoa que está lá dentro é louca. O presidente, muito confuso com a situação, tenta entender o ocorrido. O protagonista, que permanecia na sala, pede desculpas por tudo. O presidente entra e se depara com toda aquela bagunça. Hyo-geon completa, dizendo que irá compensar por toda aquela situação. O protagonista finaliza dizendo que exagerou um pouco. Ainda em choque, o presidente afirma que eles podem conversar sobre uma compensação mais tarde, mas questiona se Hyo-jeon está bem. O protagonista responde rapidamente que está. Alguém, então, pergunta a Yeon-woo se ele também está bem. Gaguejando, Yeon-woo responde que sim. Enquanto isso, Yoon se questiona por que o protagonista está fazendo todo aquele escândalo, já que ele sempre foi discreto. O protagonista se abaixa no chão e comenta que, de alguma forma, as coisas não terminaram tão bem e que ele nem pôde tomar um pouco de chá. Infelizmente, eles terão que esperar até a próxima vez. Lembrando de seu passado, o protagonista recorda-se de quando era criança, com alguém perguntando o que seria um guarda-costas. O protagonista, ainda criança, responde que um guarda-costas é uma pessoa que protege alguém com uma espada. A pessoa então diz que, a partir de agora, o protagonista usará sua espada apenas para proteger, para salvar quando estiverem em perigo e para protegê-los com sua vida. O homem mais velho pede que ele se lembre de que a pessoa que deve proteger está acima de tudo, seja a sua vida ou a de seus pais, e acrescenta que alguém que tem algo a proteger não morrerá facilmente. Nesse momento, o protagonista abre os olhos ao ouvir a última frase daquele homem, que insistia para que Cheok Hyo-jeon se lembrasse dessas palavras. Ele se encontra em um laboratório, com alguns aparelhos o monitorando. Estava sendo estudado pela inteligência da Coreia. Um dos pesquisadores comenta que a condição do protagonista ficou muito instável de repente, e por isso querem saber se Hyo-geon está bem. O protagonista responde que está, e pergunta por quanto tempo terá que permanecer ali. O líder Jeong responde que já coletaram muitos dados e que, se ele estiver cansado, pode sair, e continuarão em outro dia. Hyo-jeon se levanta da maca, veste suas roupas e afirma que irá sair agora, pois tem uma promessa a cumprir. Algum tempo depois, uma moça estava em uma cafeteria. Era Yoon, que dizia que o protagonista estava atrasado. O protagonista, vestindo um moletom para andar discretamente, aproximou-se dela naquele momento. Ao mostrar seu rosto, ele informou que o presidente havia mandado alguém para acompanhá-lo. Yoon perguntou se ele estava sendo seguido, mas o protagonista respondeu que estava tudo bem e sugeriu que se sentassem. Alguns segundos depois, Yoon questionou se ele não achava que havia algo errado. Olhando para ele, comentou que ele nem tinha dinheiro para pedir tantas bebidas e que ela também não era rica.
O protagonista respondeu que ele é quem faria os questionamentos ali. Yoon suspirou de raiva. E então, Ryugeon comentou que só descobriu a verdadeira identidade de Okyeon no final. Aquele bastardo fazia parte da família que o protagonista estava defendendo. Ryugeon disse ter pensado que Okyeon havia morrido em um incidente, mas na verdade ele estava vivo e planejando uma rebelião. Yoon afirmou que Okyeon tinha muitos segredos e que devia haver uma razão para ele usar uma máscara. Ela continuou dizendo que só queria seguir a vida à sua vontade, por isso obedecia às ordens dele. Então, acrescentou que duvidava que o protagonista obtivesse as respostas que esperava. O protagonista perguntou se apenas ela e Okyeon haviam vindo ao futuro. Yoon respondeu que, até onde sabia, sim, pois também ficou curiosa quanto a isso, e não encontrou nenhum traço de mais ninguém. Ryugeon perguntou onde Okyeon estava e o que ele andava fazendo. Yoon respondeu que, atualmente, ele estava no exterior, e perguntou se o protagonista estava pensando em ir vê-lo. O protagonista levantou a mão por um momento, e Yoon continuou dizendo que Okyeon estava mais poderoso do que antes. Ao notar aquele movimento repentino do protagonista, Yoon perguntou para onde ele estava olhando. Ryugeon estava completamente paralisado, fitando um ponto específico. Era Yeonwoo, que estava parado ali no meio das pessoas. Alguém se aproximou dele e perguntou o que estava acontecendo. Yeonwoo, que também viu o protagonista, disse que algo interessante havia aparecido por ali. Ryugeon se levantou e afirmou que tudo aquilo era patético. Yoon perguntou do que ele estava falando, e Ryugeon respondeu que iria adicionar mais algumas condições ao acordo. O protagonista, naquele momento, refletiu sobre o que sentia após perceber a presença de Yeon. Ele percebeu o quanto estava sendo patético e cego pela vingança. Então, perguntou-se qual era a coisa mais importante para ele. Lembrou-se da moça que tanto protegia antes de sua morte. O protagonista afirmou para Yoon que, além de Okyeon e deles, outras pessoas também deviam estar por ali. Yoon respondeu que ele não podia fazer isso, acrescentando mais condições ao acordo. O protagonista voltou a se lembrar de seu passado e das palavras de um homem mais velho, que dizia que proteger era a regra de ferro de qualquer guarda-costas. Ryugeon então afirmou que precisava encontrar sua dama primeiro. Yoon perguntou se o protagonista tinha algum meio de encontrá-la, acrescentando que não seria nada fácil e que nem se lembrava do rosto dela. Ryugeon tranquilizou Yoon, dizendo que ela não precisava se preocupar com isso. Naquele momento, ele pegou uma caneta e começou a desenhar. Explicou que serviu a dama a vida inteira e sabia bem como ela era. Yoon ficou impressionada e perguntou se o protagonista era realmente um guarda-costas. Em seguida, ele mostrou seu incrível desenho realista de sua amada senhora. Enquanto isso, uma colegial surge andando com seu guarda-chuva e perguntando a alguém se está olhando para ela. Era outra colegial, a mesma que apareceu no início da história, que a seguia irritada. Chamando por Choi Seon, ela diz que deveriam ir juntas e então pergunta como Seon saiu sem sua gerente. Seon responde que está tudo bem, e a outra garota retruca, dizendo que ela é muito atrevida. Ela continua dizendo que, mesmo sendo estudantes, Seon é diferente por ser uma celebridade e que tem um fã-clube meio maluco, tornando perigoso andar sozinha. Nesse momento, um homem esquisito, de meia idade, observava as duas garotas de longe. A garota continua brigando com Seon por ter saído desacompanhada, e as duas começam a caminhar por ali. Seon acha engraçado o jeito como sua gerente e amiga estavam agindo naquele momento. Então, outra pessoa surge observando as garotas de longe. Era o protagonista Yoon, que perguntava se Ryugeon tinha certeza de que sua dama estava ali. Olhando para o celular, Yoon comenta que essa coisa é um mar de informações e ainda tem funções especiais. O protagonista diz que, com um celular cheio de facilidades, eles progrediram bastante. Yoon achava que demoraria mais de 1 ano para encontrá-la. O protagonista pede para que Yoon fique em silêncio por um momento, até que escuta um grito alto vindo das meninas. A gerente se coloca diante de Seon e pergunta quem são aqueles caras que as pararam no meio da rua. Os homens perguntam por que elas estão fugindo. O homem esquisito, de óculos, diz para não os entenderem mal, pois são grandes fãs de Seon e vão se alistar no exército no dia seguinte.
Então, perguntam se poderiam dar um abraço e tirar uma foto privada com ela. A garota fica completamente assustada ao ouvir o que eles dizem. Os dois homens, com uma expressão estranha, afirmam que Seon pode fazer tudo o que eles quiserem. Yoon, que estava com o protagonista observando a cena, pergunta o que diabos estava acontecendo ali e se deveriam apenas continuar assistindo. O protagonista observa a situação completamente irritado. Ele se lembra de como sua dama era no passado, pequena e frágil como um dente de leão. Mesmo sendo de uma família rica, ela chorava muito e, quando ficava doente, seu estado piorava rapidamente. Alguém que precisava ser protegida o tempo todo. Ainda imerso nesses pensamentos, o protagonista salta para a rua. O homem esquisito consegue alcançar Seon. Yoon olha assustada para a cena, pois não esperava o que viria a seguir. O protagonista, ao ver a garota ali, tem a sensação de que uma cena do passado está se repetindo. Ao enxergar o reflexo de sua amada dama naquela garota, ele pensa que, apesar de tudo, ela jamais foi alguém fraca. Ao ver o rosto de sua dama, ele conclui seu pensamento, lembrando que aquela garota era seu senhor. Hyo-geon abaixa a cabeça nesse momento. A colegial fica de boca aberta ao vê-lo ali. Então, ela se vira e caminha em direção ao protagonista. Ainda de cabeça baixa, ele pede desculpas por ter chegado tão tarde. Ele começa a tirar sua jaqueta e pede para que ela a vista. No entanto, a garota puxa um de seus pés para trás e acerta um golpe direto em Hyo-geon. O protagonista fica meio confuso, e então sua amada dama diz que já faz muito tempo. Hyo-geon, ao ouvir essas palavras, pergunta-se se aquela garota poderia ser sua dama. No entanto, a jovem continua falando e questiona se ele também é um fã fanático. Hyo-geon ainda se pergunta como ela poderia ter vindo para o futuro. Ele deseja muito acreditar nisso e, com um olhar de tristeza, tenta perguntar o nome da menina. Em sua mente, ele cogita se, de alguma forma, ela perdeu a memória. A garota, confusa, quer saber por que ele deseja saber seu nome e também pergunta se ele não é um fã de Seon. Nesse momento, Hyo-geon permanece em silêncio e pensa que aquela garota é sutilmente diferente de sua dama. Então, ele pede desculpas à jovem. Ao observar melhor o rosto da estudante, ele tem certeza de que elas são diferentes. A garota, por sua vez, se curva e pede desculpas por ter tirado conclusões precipitadas sobre Hyo-geon. Nesse instante, dois homens se aproximam por trás dele, que ainda estava muito triste com a situação, e começam a gritar, afirmando que ele é um fã louco e que deveria ser retirado dali. Eles se questionam sobre o porquê de Hyo-geon ser tão forte, e um deles grita para Seon ir embora enquanto eles cuidam do fã maluco. A estudante, então, explica que os verdadeiros fãs loucos são os caras que estão caídos, não ele. Em meio àquela confusão, Hyo-geon só conseguia pensar no quanto aquela garota era apenas parecida com sua dama. Os homens, ao perceberem o engano, largam Hyo-geon e levam os verdadeiros responsáveis. As meninas começam a seguir os seguranças, mas, naquele momento, a estudante olha para trás, onde Hyo-geon ainda estava parado no mesmo lugar, e pensa que aquele cara parece ter uma história triste, ao notar, de longe, o semblante melancólico em seu rosto. Algum tempo depois, em um lugar próximo dali, Hyo-geon e Yoon estavam parados. Hyo-geon perguntou se aquele era realmente o túmulo de sua dama. Yoon comentou que o local estava mais destruído do que havia imaginado, ao que acrescentou que muito tempo já havia se passado. Yoon também afirmou que essa história foi confirmada pelo maior historiador do país, contratado pelo presidente, que a validou utilizando outras fontes. A família Min era a família que a dama de Hyo-geon protegia, e, no livro de recordações, os familiares escreveram que a jovem faleceu no dia da rebelião. Até mesmo os pertences dela foram encontrados em seu túmulo. Ao ouvir essas informações, Hyo-geon caiu ao chão, desolado, e Yoon não esperava por essa reação repentina. Hyo-geon estava profundamente magoado e começou a gritar de raiva por não ter conseguido fazer o básico por sua querida dama. Em meio ao desespero, lembrou-se das palavras de seu inimigo, que dizia que aquela seria sua vitória, e afirmou que finalmente havia compreendido tudo. Ao tentar protegê-la, Hyo-geon acabou quebrando as regras de ferro. Recordando o rosto de sua amada dama, ele acreditava que, na verdade, deveria ter permanecido vivo ao lado dela até o fim.
tomado pelo remorso, começou a socar o chão, emanando uma aura poderosa de ódio e rancor por ter cometido um erro tão grave que custou a vida de sua amada. Estar diante do túmulo dela, ainda vivo, dilacerava os sentimentos de Ryugeon. Enquanto observava o ambiente ao redor, Yun se questionava: se a morte da dama havia sido confirmada, então quem seria aquela garota tão parecida com ela? Neste momento, a estudante estava chegando em uma sala. Ela gritou avisando que estava ali e que o dente de leão havia chegado, mas, ao abrir a porta, não viu ninguém e se perguntou se o local havia falido. Um homem que estava deitado no sofá da sala perguntou do que ela estava falando. A garota logo se animou e o chamou de chefe. O homem disse que, mesmo sendo o único trabalhando ali, jamais abandonaria a empresa. A garota comentou que ele estava dormindo no escritório depois de ter abandonado a própria casa. O homem respondeu que ela não precisava entrar em detalhes. Esse era Im Shideok, líder da agência SD e também o único funcionário. Shideok disse que a garota havia chegado em boa hora e pediu para ela cozinhar um pouco de lamen para ele. A garota retrucou, dizendo que era a única celebridade ali e que ainda não tinha tido nenhuma estreia deslumbrante. Shideok se levantou e perguntou por que ela estava agindo daquele jeito de repente. Também quis saber se ela estava com fome. Um pouco irritada, a garota perguntou se não havia nenhuma novidade para ela. Em seguida, comentou que o vídeo da entrevista havia se tornado viral e que vários lugares estavam tentando entrar em contato. Shideok pediu para ela ter um pouco mais de paciência, pois todo mundo estava louco por causa daquele cara. A garota questionou se ele estava tentando fugir da conversa como da última vez, mas Shideok afirmou estar falando sério agora. Ela então cruzou os braços e disse que deveria ter participado da audição da escola, pois seria melhor por lá. Nesse momento, Shideok atendeu o telefone e começou a comemorar freneticamente. Em seguida, ele se virou para a garota, que se chamava Min Deule, e disse que havia conseguido uma reunião para um novo dorama com a empresa de produção OP. Min Deule fica bastante animada com isso, pois é uma ótima produtora. No dia seguinte, Min Deule chegou ao local marcado. Era um bar com salas individuais. Ela se perguntava quem faria reuniões em um lugar como aquele. Além disso, não parecia que o local estivesse aberto naquele momento. Enquanto caminhava pelo corredor, um homem em uma sala no final acenou para ela, avisando que ali aconteceria a reunião. O homem começou perguntando se ela era Min Deule e comentou que seu nome era muito bonito. Enquanto falava, servia um pouco de soju para ela. Ele ofereceu o copo e insistiu para que bebesse um pouco, mas Min Deule se desculpou e disse que não bebia. Tentou explicar que ainda era menor de idade, mas os homens a interromperam, alegando que não havia problema, pois era apenas um drink. Sentindo-se pressionada, Min Deule acabou cedendo e tomou um gole. De repente, um dos homens se aproximou dela e disse que agora poderiam ter uma relação mais próxima. Continuou afirmando que sabia que ela havia passado por um momento difícil, mas que, a partir dali, tudo seria diferente e as coisas se tornariam mais fáceis. Apertando ainda mais a mão que repousava sobre o ombro de Min Deule, perguntou se ela havia entendido bem e se aquilo não seria algo bom. Min Deule se levantou rapidamente e exclamou que não tinha nada de bom naquilo. Disse que não poderia assinar aquele contrato, mesmo que lhe oferecessem o edifício inteiro. No entanto, naquele momento, sentiu algo estranho em seu corpo. Enquanto os homens continuavam bebendo tranquilamente à mesa, Min Deule caiu ao chão, sentindo os efeitos de algo que haviam colocado em sua bebida. Ainda tentando falar, perguntou o que haviam colocado no copo. O homem começou a rir e disse que imaginava que ela não esperava por isso. Ele continuou dizendo que todos sabiam que Shideok era um falido, e aquilo era bastante divertido. Em seguida, perguntou quem realmente se importaria com ela. O homem chamado Chen também comentou que, naquele momento, Shideok provavelmente estava sorrindo enquanto lia o roteiro. Pelo que Chen sabia, aquele seria o primeiro papel de Min Deule. Abaixando-se perto dela, Chen afirmou que crianças como ela não desistiam tão facilmente de seus sonhos. O outro homem presente na sala perguntou o que ele tinha em mente. Chen, olhando para Min Deule apagada, respondeu que usaria o sonho dela a favor deles. Nesse momento, um dos homens atendeu o telefone e informou que o encontro estava prosseguindo bem
e que tudo ocorria conforme o esperado. Ele avisou que, em breve, enviaria o arquivo para uma pessoa do outro lado da linha. Enquanto isso, na residência presidencial, Hyo-geon ainda estava pensativo, olhando para o céu escuro da noite. Ele refletia sobre sua dama enquanto observava a lua. Acreditava que tudo o que lhe restava era se vingar, assim como Yeon havia dito. Ele decidiu destruir tudo o que possuía, e assim, se juntaria à sua querida dama, mas levaria Yeon com ele. Nesse momento, alguém surge, dizendo que Hyo-geon tem um ótimo lugar para ficar. Hyo-geon responde a Yoon que tem certeza de que deu QI suficiente para ela naquele dia. Yoon comenta que veio porque descobriu algo interessante. O protagonista pergunta se isso tem a ver com Yeon, mas Yoon nega. Então, ele pede que ela vá embora, porém, Yoon insiste para que ele ouça primeiro. Ela menciona que ficou pensando na menina que se parecia com a dama de Hyo-geon. Achando aquilo estranho, passou o resto do dia procurando informações e lendo centenas de livros, até que descobriu algo importante. Yoon revela que o nome da garota é Min Deo-lee e que ela também pertence à família Min, a mesma da senhora de Hyo-geon. Essa informação cai como uma bomba para ele. Yoon continua, explicando que Min Deo-lee é descendente da amada dama de Hyo-geon e que, por isso, começou a seguir a garota em forma de mosca. No entanto, agora Min Deo-lee está em apuros e precisa de ajuda. Hyo-jeon interrompe Yoon e pergunta se esse é o motivo de sua visita. Em seguida, afirma que isso não tem nada a ver com ele. Yoon fica confusa com a atitude repentina dele. Enquanto entrava novamente em sua casa, Hyo-jeon diz que Yoon perdeu tempo com algo inútil. Ele questiona se ela realmente acreditou que ele faria algo apenas porque aquela garota é descendente de sua dama. Por fim, ele se vira e declara com frieza que aquela criança não é a senhora dele. Yoon se vira e diz que, de qualquer forma, deixará a localização da garota ali. Ela então escuta Hyo-jeon fechar a porta atrás dela. Nesse momento, o celular de Yoon toca. Ela atende e sai rapidamente, dizendo à pessoa que apenas saiu por um momento e que não é nada demais. Yoon havia deixado a localização de Min Deo-lee em um papel pendurado na porta. Enquanto isso, dentro do quarto de Hyo-jeon, ele estava sentado à mesa. Lembrava-se de sua dama chamando-o enquanto sorria, dela brincando com ele enquanto andavam de barco e também de quando os dois ficaram encharcados após serem pegos por uma chuva repentina. O protagonista também se recordava do dia em que sua dama estava parada diante de um memorial de sua família. Naquela ocasião, ela pediu que ele lhe fizesse um favor, que sempre que ela olhasse para trás, ele estivesse lá com ela. Enquanto pensava nessas lembranças, Hyo-geon rasga a imagem de Yeon no jornal. Mesmo que os traços daquela garota fossem idênticos aos de sua amada dama, ele se recusava a aceitar, pois, em sua mente, elas eram pessoas diferentes. Ele tenta se lembrar novamente do nome da garota, Min Deo-lee. Em seguida, diz a si mesmo que não precisa se preocupar com ela, pois tem certeza de que há alguém para protegê-la. Enquanto isso, na empresa da agência SD, um homem estava conversando com Shideok. Ele havia comparecido para uma entrevista com o objetivo de se tornar um gestor e se apresentou como Baeksu. Shideok comenta que o rapaz não parecia muito empolgado com a vaga, pois não disse que queria fazer parte da família. O candidato apenas responde que é um novato. Shideok concorda e informa que irá ensiná-lo pela manhã. Baeksu fica muito animado e agradece ao seu novo chefe. Shideok, por sua vez, diz ao rapaz para voltar para casa por hoje, mas avisa que ele é o único funcionário ali. Em seguida, pega o celular do bolso, liga para Min Deo-lee e diz que agora tem uma surpresa para ela, pois a reunião deve terminar em breve. Enquanto isso, o celular de Min Deo-lee tocava incansavelmente na mão de Chen. Irritado, ele perguntou o que era aquilo. Vendo tudo revirado na sala, Chen questionou o que havia acontecido enquanto estava no banheiro. O homem que estava sentado no chão pediu desculpas ao chefe e explicou que, ao tentar brincar com Min Deo-lee, ela o acertou com um soco. Chen ficou muito irritado com a situação e afirmou que, se ela conseguisse fugir, chamaria a polícia. O funcionário sugeriu que Chen mantivesse a calma, pois provavelmente Min Deo-lee não teria ido muito longe, devido aos efeitos da bebida batizada. Enquanto isso, com muito esforço e se escorando na parede,
Min Deolé procurava a saída daquele lugar. Ela pensava que, se não tivesse deixado o celular cair, poderia se esconder em algum lugar e chamar a polícia. Mesmo se esforçando bastante para andar, se perguntava por que aquele corredor parecia tão longo agora. Nesse momento, Chen e seu capanga corriam pelo mesmo corredor. Min Deolé, com grande dificuldade, ainda tentava desesperadamente continuar andando. Porém, quando finalmente alcançou a maçaneta da porta, foi rapidamente puxada para trás pelos 2 homens que a perseguiam. Sentindo-se completamente rendida naquela situação desesperadora, ouviu Chen comentar que a força mental dela era impressionante, considerando que tinha conseguido chegar até ali. Os 2 homens, irritados, começaram a arrastar Min Deolé de volta para a sala onde estavam. De repente, o capanga perguntou a Chen se ele também tinha sentido o chão tremer. Chen respondeu que não sabia e questionou se o capanga não estaria assim por causa do soco que levou. O capanga insistiu que sentiu o chão tremer. Então, inesperadamente, ambos sentiram uma pressão espiritual insana. Os homens se perguntaram se aquilo poderia ser um terremoto. De repente, as luzes do corredor à frente deles se apagaram, deixando-os completamente confusos. Eles não haviam percebido a presença de Hyo-geon bem atrás deles. O protagonista segurava em sua mão o papel que Yoon havia deixado com a localização de Min Deolé. Ele tinha saído do quarto por um momento para pegá-lo. Naquele instante, pensou que deveria simplesmente abandonar a garota e fingir que não a conhecia, mas, instintivamente, moveu-se rapidamente para o local indicado no papel. A intenção era apenas dar uma olhada no que estava acontecendo e ir embora depois. Mas, ao abrir a porta, viu toda a cena no corredor e ficou extremamente irritado com aquilo. Então, exigiu que os homens soltassem a garota cuidadosamente, sem machucá-la. Chen se virou para o protagonista e comentou que ele tinha dado um baita susto neles. Em seguida, perguntou como Hyo-geon havia aparecido ali de repente. Chen percebe que algo estava errado e que o chão estava tremendo novamente. Nesse mesmo instante, Hyo-geon, com apenas um simples movimento, lança Chen para longe. A velocidade era tanta que Chen acaba batendo várias vezes nas paredes do corredor antes de cair ao chão. O capanga, em choque, ainda estava segurando Min Deolé. Hyo-geon pergunta se ele não o ouviu antes. O protagonista segura Min Deolé e, mais uma vez, ordena que o homem a solte. Com um semblante completamente irritado, Hyo-geon finaliza dizendo: cuidadosamente. Então, encara o homem de perto. Em sua mente, Hyo-geon estava muito confuso com todo aquele sentimento. Mesmo aquela garota não sendo sua dana, ele estava extremamente irritado e nem ele mesmo entendia o motivo disso. O capanga, então, sai correndo desesperadamente. Ele suava de nervoso ao olhar para seu chefe caído no chão como um boneco de pano velho. Ele consegue chegar ao carro e, desesperado, tenta ligá-lo para fugir dali. Rapidamente, tenta sair do estacionamento, mas, nesse momento, as rodas traseiras do carro são erguidas e depois caem ao chão. O homem dentro do veículo olha para frente, tentando entender o que aconteceu. O protagonista, com um pé sobre o capô do carro, diz que não tinha permitido que ele fosse embora. O capanga começa a se arrastar para fora do veículo. Hyo-geon comenta que Min Deolé não está acordada por algum motivo. Porém, ao ver aquele homem debilitado, o protagonista conclui que ele não parece capaz de fornecer uma resposta adequada. Então, Hyo-geon lança o carro para trás e avisa que acabará com ele ali mesmo. Min Deolé ainda estava sentada no chão, inconsciente. Enquanto isso, Hyo-geon pergunta ao homem se ele a envenenou. O capanga, confuso, não entende a pergunta. Hyo-geon então comenta que ele provavelmente ainda não recuperou os sentidos e ordena que entregue o antídoto imediatamente. O capanga afirma que apenas deu alguns remédios para ela dormir e que ela acordará em breve. Nesse momento, Hyo-geon pisa com força na mão do homem e avisa que o eliminará caso esteja mentindo. Em seguida, tira o pé e ordena que ele vá embora. Após a saída de Hyo-geon, alguns homens vestidos de preto chegam correndo. Um deles, trajando um terno, se aproxima do capanga e informa que são os seguranças de emergência. Em seguida, avisa que, se ele não quiser se envolver, deve fugir imediatamente. O capanga responde que sairá, mas questiona o que está acontecendo ali.
Os homens se aproximam de Ryugeon, que ainda estava perto da garota, e afirmam que levarão Mindeuli com eles. Ryugeon pergunta quem são, mas o homem apenas responde que ele não precisa saber disso. Ele continua, exigindo que Ryugeon entregue a garota, caso contrário, terão que usar a força. Ryugeon desafia os homens, dizendo que podem tentar, mas avisa que não ficará parado. O homem pergunta quem seria o protagonista, mas, naquele momento, ele apenas se lembrava do instante em que viu Mindeuli pela primeira vez e de como ela foi gentil. Então, decide segurá-la nos braços e protegê-la, pelo menos só por hoje. Por fim, Ryugeon se vira para os homens e declara que é o agente daquela garota. Alguns instantes antes de o protagonista dizer essas coisas, o capanga estava falando ao telefone com seu chefe, que, do outro lado da linha, dizia estar muito decepcionado e perguntava se eles já haviam chegado, pois eram os guarda-costas enviados pelo homem misterioso para o local. O homem também perguntou quem havia interferido em seus planos. Então, o capanga viu o protagonista falar que era o agente da garota. O homem misterioso, ao telefone, disse que não tinha nenhuma informação de que a garota teria um agente. Enquanto isso, no meio da confusão, um dos agentes de preto se aproximou e pediu para Ryugeon provar que era de fato o agente dela. Caso contrário, a garota seria levada. Ryugeon perguntou como aqueles homens poderiam provar que cuidariam bem dela. Olhando para eles, o protagonista sentia que algo estava errado. Além disso, ele não poderia deixar uma moça inconsciente com desconhecidos. O homem, então, disse que, já que o protagonista insistia, teriam que resolver as coisas pela força, avançando em direção a Ryugeon, que desviou facilmente do ataque. Com um leve toque de uma das mãos, empurrou o homem, mas foi o suficiente para lançar vários outros para longe. O líder do grupo afirmou que Ryugeon não poderia ser agente da garota e perguntou por que seus homens ainda estavam parados. Nesse momento, os capangas tentaram, a todo custo, encostar em Ryugeon e em Mindeuli, mas, como o protagonista era muito veloz, ele mal precisou se esforçar para se esquivar. Até que passou pelo último homem, desferindo um chute na canela. Além disso, acertou outros golpes, derrotando completamente todos os adversários. Ryugeon começou a sair dali calmamente, até que escutou uma voz pedindo desculpas. Eram outros homens de preto, que estavam o seguindo. O chefe deles tirava o paletó, dizendo que levaria a luta a sério dessa vez. Nesse momento, Mindeuli despertou, deixando Ryugeon nervoso. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali. Ryugeon respondeu que ela havia acordado bem na hora. Então, ele se virou e perguntou se Mindeuli conhecia aqueles homens. Assustada com o bando que os cercava, a garota perguntou quem eram eles. Isso foi o suficiente para o protagonista liberar todo o seu poder novamente. Ele pediu para que ela fechasse os olhos por um instante. Os homens se prepararam para atacá-lo, decidindo lidar com ele primeiro e colocar Mindeuli para dormir novamente e levá-la. Porém, antes que pudessem fazer qualquer coisa, Ryugeon passou por eles como um caminhão sem freio em uma ladeira, lançando todos para o alto. Ryugeon então perguntou onde deveria colocar. Assustada, Mindeuli perguntou: "Colocar o quê?" Sem expressar qualquer emoção, Ryugeon simplesmente respondeu: "Você." Algum tempo depois, Mindeuli estava sentada no sofá de sua empresa. Shigeoki ficou completamente em choque ao ouvir tudo pelo que Mindeuli passou. Ele fechou os olhos por um momento, pensando que isso aconteceu porque ele abaixou a guarda. Sendo uma grande empresa, ele não deveria tê-la enviado sozinha. Olhando para Mindeuli, Shideoki disse que, embora ela estivesse fingindo estar bem, ele tinha certeza de que ainda estava em choque. Ele realmente acreditava que aquela era uma boa oportunidade, mas se considerava um tolo por pensar assim. Tudo aquilo poderia ter terminado da pior forma possível. Mindeuli, vendo seu chefe se afastar em silêncio, perguntou para onde ele estava indo. Shideoki, completamente enfurecido, respondeu que precisava acabar com aqueles malditos. Mindeuli questionou se ele realmente pretendia lutar contra uma grande empresa. Ela continuou dizendo que também desejava isso, pois queria expor tudo o que eles fizeram para o mundo inteiro. No entanto, completou dizendo que os dois ainda eram muito fracos. Naquele mundo, não adiantava lutar e gritar,
pois seriam os únicos a sair perdendo. Então, pediu para ele não ir e não começar uma luta sem sentido. Ela perguntou se ele entendia o que queria dizer com aquilo. Com um sorriso no rosto, Min Deolé disse que eles poderiam lutar corretamente no futuro e fazer com que aqueles responsáveis pagassem 1000 vezes pior. Em seguida, começou a empurrar Shideok e disse que primeiro precisavam agradecer. O protagonista estava parado ali, tomando um cafezinho. Shideok então afirmou que deviam muito a Ryugeon. Ele continuou dizendo que Min Deolé era melhor que ele em certas coisas e perguntou como poderia retribuir. Ryugeon respondeu que não desejava nada em troca, mas levantou o copo e disse que aceitaria, pois coisas doces eram realmente boas. Min Deolé ficou muito animada e disse a Shideok que Ryugeon era muito bom em lutas, então tê-lo como agente não seria algo ruim. Ela continuou dizendo que aquilo foi uma ótima coincidência, pois Ryugeon a havia confundido com outra pessoa naquele dia, e essa pessoa devia ser muito bonita também. De repente, Shideok pediu que esperassem um pouco. Analisando o perfil do protagonista, perguntou com o que ele trabalhava. Ryugeon respondeu que no momento não estava trabalhando com nada. Shideok disse ter achado Ryugeon muito bonito. Ao olhar através de seus dedos, concluiu que ele era muito fotogênico e, finalmente, perguntou se Ryugeon queria trabalhar como agente. Alguns dias depois, Sion estava muito feliz ouvindo as novidades de sua amiga e a parabenizou por ser uma grande produção. Ela perguntou se era lá que Min Deolé teria uma reunião. Min Deolé, com um olhar desanimado, respondeu que não daria certo, mas pensou que, pelo menos, não havia contado detalhes sobre isso para Sion, pois, com certeza, ela estaria chorando. Então, Min Deolé se afastou de Sion, dizendo estar um pouco tonta, e perguntou se Sion poderia ajudá-la com algumas dicas de como agir nas filmagens ou algum segredo comercial. Sion ficou em silêncio por um momento, e então balançou a cabeça, dizendo que não tinha problemas, e que Min Deolé poderia perguntar o que quisesse. Nesse momento, alguém passou por Sion, esbarrando nela com força. Uma voz surgiu dizendo que Sion era muito irritante por estar bloqueando o caminho. Eram 3 meninas que comentavam que Sion era forçada, tentando fingir ser fofa, mas, na verdade, era uma grande hipócrita. De repente, alguém surgiu por trás das 3 e perguntou a quem elas estavam chamando de hipócrita. Também questionou se elas queriam experimentar a amargura do resultado de quem espalha notícias falsas. As garotas decidiram ir embora, deixando Min Deolé e Seon para trás. Seon comentou que seria bom Min Deolé ter um agente para situações como aquela. Ela continuou dizendo que o físico não deveria ser necessariamente a prioridade, mas Min Deolé deveria escolher alguém de confiança, pois a pessoa escolhida precisaria ser a mais confiável possível. Ao ouvir essas palavras, Min Deolé refletiu por um momento, pensou em Ryugeon e concluiu que ele não seria uma má escolha. Enquanto isso, no alto de uma torre, Ryugeon estava esperando por Yun, que chegou um pouco atrasada. Yun disse para ele não tratá-la como uma escrava, pois também tinha seus próprios assuntos. Ryugeon perguntou que assuntos seriam esses, mas Yun respondeu que não havia motivo para contar seus assuntos pessoais para ele. Então, ela perguntou por que ele a havia chamado ali. Ryugeon pediu para que ela explicasse o que um agente fazia. Yun ficou um pouco confusa e perguntou por que ele estava curioso sobre isso. O protagonista não disse nada, apenas olhou para ela, e então Yun começou a explicar que ser agente de alguém envolvia o gerenciamento da agenda, além de diversas negociações de uma celebridade, garantindo também sua segurança. Resumidamente, um agente era alguém que cuidava e protegia a celebridade. Ryugeon comentou que aquilo parecia bastante com o trabalho de um guerreiro guarda-costas. Yun concordou, dizendo que ele estava certo sobre isso, e perguntou se poderia ouvir o motivo daquela curiosidade. Ryugeon revelou que havia conseguido um emprego e que agora seria o agente de Min Deolé. Yun ficou muito chocada com essa informação e disse que já imaginava que isso poderia acontecer. Então, perguntou se ele havia mudado de ideia, ao que Ryugeon respondeu que sim. Yun disse que ele era realmente um sem-vergonha. Nesse mesmo momento, em outro lugar, o líder dos Homens de Preto estava conversando com alguém. Essa pessoa disse que ficou sabendo do caso de Min Deolé e perguntou se a missão havia falhado.
O agente pediu desculpas e afirmou que o homem que apareceu não era uma pessoa comum. O homem se levantou da banheira e, ironicamente, questionou como assim aquele cara não era uma pessoa comum. Enquanto isso, Hyo-geon contava a Yoon o que havia acontecido e mencionou que lutou com algumas pessoas nesse tempo. Disse que elas não pareciam ser deste tempo, pois, mesmo sendo atingidas por um ataque, rapidamente se levantavam e ativavam seus espíritos de luta. Voltando para o local onde o homem misterioso estava, ele acertou um golpe tão poderoso no agente à sua frente que o fez cair. Então, perguntou o que os homens de preto tinham, pois também não eram pessoas comuns. Continuou dizendo que aquilo havia sido vergonhoso, e perguntou se o homem sabia o quão importante aquela missão era para eles, pois era algo que não podiam se dar ao luxo de bagunçar. Nesse momento, Hyo-geon terminava de falar para Yoon que pessoas da era moderna nunca haviam experimentado aquele tipo de poder, embora fosse algo normal para ele e para ela. Enquanto isso, o homem misterioso começou a andar sobre a água de seu banho e perguntou se o sujeito tinha cabelos longos. Por fim, disse que precisava conhecê-lo para descobrir quem ele realmente era. Yoon, assustada, pergunta se Hyo-geon consegue mesmo sentir traços de QI neles. Ela insiste, questionando se ele realmente percebeu as coisas corretamente. Hyo-geon, por sua vez, pergunta por que Yoon está fazendo tanto alvoroço e se há algo que ela sabe. Mais uma vez, Yoon se assusta. Ela se lembra de que Yoon havia dito que o QI estava extinto nesta era. Hyo-geon comenta que parece que Yoon foi realmente excluída. Ela fica um pouco irritada com essa afirmação, mas ele apenas pede que ela explique melhor. Yoon se recorda de um dia em que estava com Yeon. Na ocasião, ele mencionou que o mundo havia mudado bastante e que o ecossistema também se transformou ao longo do tempo. Yeon continuou explicando que, por esses motivos, o corpo humano perdeu algumas de suas funções naturais. Este é um mundo onde a ciência é mais desenvolvida do que as artes marciais, e o poder da ciência é incrível. Yeon também afirmou que, embora ele não esteja há muito tempo nesse mundo, tem certeza de que Yoon sabe que este é um lugar onde o QI não é necessário, nem mesmo para o próprio mundo. Voltando ao presente, Hyo-geon pergunta a Yoon como ela conseguiu sobreviver, já que ele utilizou QI nela. Ele continua, explicando que não se trata de um QI comum. Yoon, intrigada, pergunta o que ele quer dizer com isso, mas Hyo-geon apenas responde que ainda não pode concluir nada. Por isso, acredita que precisa investigar aqueles homens primeiro. Então, Hyo-geon salta da torre onde estava. Yoon grita, perguntando para onde ele está indo, mas, enquanto salta no meio da multidão, ele só consegue pensar que, mesmo sem entender exatamente o que está acontecendo, desta vez acabará de vez com Okeyon. No dia seguinte, os alunos seguiam para sua escola, a Yongjun-hing School, enquanto algumas pessoas observavam os movimentos dos carros e dos estudantes entrando naquela famosa instituição da Coreia. Min Deul-lee caminhava em direção à entrada da escola. Alguns minutos depois, as 3 garotas que costumavam atormentar Min Deul-lee surgiram na sala, chutando a porta com força. A líder pediu desculpas por ter acertado Min Deul-lee, mas disse que não teve culpa, pois ela estava atrás da porta. Seon ajudou Min Deul-lee a se levantar e perguntou se ela estava bem. A líder das meninas afirmou que Seon deveria parar de fingir ser gentil, pois era nojento vê-la cuidando de sua imagem na frente dos outros. Min Deul-lee interrompeu a garota e pediu para Sojeon parar de falar essas coisas. No entanto, alguém surgiu repentinamente ao lado de Min Deul-lee e perguntou o que aconteceria caso Sojeon não parasse. Min Deul-lee apenas ignorou a provocação e continuou andando. Sojeon e suas amigas zombaram, dizendo que agora estavam com medo, pois Jin estava ali, e perguntaram o que deveria ser feito com as duas. Jin virou-se para as 3 garotas e perguntou se elas já tinham ouvido falar do novo estudante transferido que havia chegado. Nesse momento, o professor entrou na sala e pediu para que todos se sentassem. Ele olhou para o corredor e anunciou que o aluno transferido estava a caminho. Os alunos estavam ansiosos para descobrir quem era o novo estudante. Min Deul-lee, ao ver quem entrava na sala, ficou assustada. O professor pediu para que o aluno novo se apresentasse. Quando ele finalmente se apresentou, Min Deul-lee permaneceu de boca aberta, encarando-o. Assim que o rosto do novato foi revelado,
confirmou-se o que já se imaginava. Era Hyo-jeon. Ele fez um sinal de silêncio para Min Deo-lee, indicando que ela não comentasse nada. Alguns dias antes, Hyo-jeon havia conversado com o presidente para ser matriculado na escola. O presidente achou o pedido incomum e perguntou qual era o motivo. Hyo-jeon apenas respondeu que estava curioso sobre aquele mundo. O presidente refletiu por um momento e disse que entendia. Ainda impaciente, Hyo-jeon perguntou se isso seria impossível de se realizar. O homem o encarou por um instante e afirmou que o diretor de inteligência nacional ajudaria Hyo-jeon com isso. O diretor, completamente confuso, apenas observou a conversa entre os dois. Após essa decisão, Hyo-jeon passou a frequentar a escola. O presidente afirmou que, se ele tivesse a idade adequada, não haveria problemas. Os alunos logo cercaram Hyo-jeon, encantados com sua beleza. Alguns até comentaram que seu rosto se parecia muito com o de um ator. Como Hyo-jeon não respondia a nada, começaram a questionar se ele era tímido. De repente, alguém colocou a mão em seu ombro e pediu para que abrissem caminho. Era Jin, que se sentou à frente de Hyo-jeon, apresentou-se e elogiou seu físico, perguntando qual era sua rotina de treino. Hyo-jeon respondeu apenas que seu físico se desenvolvia naturalmente. Jin não gostou da resposta simples. Então, Hyo-jeon continuou, dizendo que isso acontecia enquanto cortava pessoas. A afirmação deixou todos os estudantes um pouco confusos. Um dos alunos, que estava escondido atrás de um livro, se assusta. Era aquele menino nerd sobre quem o protagonista conseguiu algumas informações sobre Yeon. Jin começou a gargalhar alto e disse que o que Hyo-jeon falou era muito engraçado. Então, ele perguntou qual era o jogo que Hyo-jeon estava jogando atualmente. O garoto nerd se lembrou daquele momento em que o protagonista estava furioso e, olhando para o lado, assustado, se perguntou se Hyo-jeon tinha a mesma idade que ele, pois havia destruído tudo ao seu redor. Nesse momento, Hyo-jeon olhou para o lado, na direção do nerd, até que do lado de fora da sala, Min Deo-lee acenava desesperadamente, tentando chamar a atenção do protagonista. Quando percebeu os movimentos dela, ele se virou para ver o que era. Min Deo-lee fez um sinal, indicando que queria falar com ele em particular do lado de fora. Alguns minutos depois, em um corredor vazio da escola, Min Deo-lee pediu explicações e perguntou se Hyo-jeon era realmente um estudante do ensino médio. Ele apenas confirmou que sim. Então, Min Deo-lee questionou por que ele não havia dito isso a ela antes. Hyo-jeon respondeu que foi porque ela não havia perguntado nada sobre isso. Em seguida, Min Deo-lee perguntou como ele entrou naquela escola e quem diabos ele realmente era. Nesse momento, Hyo-jeon se lembrou de que o diretor de inteligência nacional havia lhe dito para não revelar sua verdadeira identidade e que, se alguém perguntasse como ele entrou na escola, deveria responder dessa forma. Então, Hyo-jeon disse que entrou por admissão especial, o que deixou Min Deo-lee ainda mais chocada. Além disso, ele afirmou que continuaria sendo seu guarda-costas e agente. Também garantiu que ela não precisava se preocupar, pois havia sido muito bem instruído e protegeria a futura celebridade com excelência. Min Deo-lee deu alguns passos para trás e pediu para Hyo-jeon não agir como um agente na escola, pois isso poderia gerar problemas para ambos. Ela sugeriu que se comportassem como completos estranhos no ambiente escolar. Ao se virar, Min Deo-lee comentou que ainda não era uma celebridade. No entanto, de repente, Hyo-jeon saiu em alta velocidade da frente dela. Confusa, Min Deo-lee se perguntou para onde ele teria ido, já que ainda nem havia terminado de falar. Nesse exato momento, alguém estava sendo arremessado nos armários da escola. Alguns caras estavam intimidando um aluno, pedindo o dinheiro que ele deveria ter recolhido mais cedo. O aluno de óculos disse que sabia que aquele dinheiro iria para os bolsos de Jin. De repente, enquanto o rapaz ainda estava parado, uma voz surgiu pedindo para os homens se moverem, e então Jin apareceu, acertando um golpe em seu colega de escola. Enquanto o rapaz colocava os livros para fora, Jin o cumprimentava como o presidente de classe. Mesmo com toda aquela confusão extremamente desigual acontecendo, os outros alunos não podiam fazer nada. Hyo-jeon chegou à porta da sala e perguntou ao aluno nerd o que estava acontecendo ali. O nerd se assustou, e o protagonista apenas disse para ele ficar calmo e não fazer escândalo.
Naquele momento, enquanto Ryujeon conversava com Min Deuli, ele sentiu um pouco de energia, e por isso decidiu verificar de onde aquilo tinha surgido. Jin, ao ver o presidente de classe pegar o dinheiro do chão, começou a oprimi-lo ainda mais, cercado por seus lacaios. O nerd explicou para o protagonista que Jin estava cobrando impostos sob o pretexto de taxa de aula. Por um momento, Ryujeon não acreditou que Jin poderia estar agindo dessa forma, mas o nerd continuou explicando que aquela escola era o mundo de Jin, pois a família dele era muito rica, e até os professores eram intimidados por ele. Em outras palavras, o nerd deixou claro que Jin era o rei dali. Ao ouvir a palavra rei, o protagonista entrou em choque. Nesse momento, Jin, que tinha escutado tudo, sorria enquanto olhava de canto de olho para onde Ryujeon estava, até que o protagonista lhe disse que aquela coisa frágil jamais poderia ser um rei. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!